nós vamos apresentar então o nosso trabalho, né? A pesquisa em letras estrangeiras, e o seminário que a gente escolheu foi de língua portuguesa. Nosso grupo é composto pela Ana Paula, por mim, Roselara, pelo Felipe, né, já não está aqui, e o Luciano. Bom, então a gente tem alguns pontos, né, que a gente vai trabalhar, que são relacionados à questão da linguística, a definição de língua portuguesa, o estudo da língua, que não se vincula a um idioma específico, e a língua que é estudada como um fenômeno natural, né, e essa citação de Simões, 2013. Bom, dentro do nosso seminário, dentro do tema escolhido, a língua portuguesa, o primeiro tópico a ser trabalhado é a linguística, que é uma ciência que trata da linguagem, na forma falada, e todos os seus desdobramentos. E dentro da linguística, eu vou deixar o material trazido mais como um suporte para vocês ouvintes. Dentro da linguística, eu trouxe algumas citações, outras interessantes, e é bem relevante falar que a linguística, como ela trata da linguagem e não da questão gramatical ou ortográfica da língua portuguesa, ela não se preocupa com os erros, com a forma com que eu vou comunicar isso de forma escrita. Então, naquele assunto que nós, lá no começo do ano, quando a gente, um dos nossos primeiros trabalhos que falava, nós pega o peixe, né, essa questão é bem trabalhada na linguística, porque para a linguística, desde que haja compreensão por parte do ouvinte, a comunicação foi efetivada. Então, é isso que é importante, é disso que a linguística trata. Isso é importante para a linguística. Saber se houve comunicação. Como para haver comunicação nós precisamos do emissor e do receptor, do ouvinte. Se a mensagem foi transmitida com sucesso, isso é que importa, né? Posso complementar? Deixa eu só ler algumas coisas que eu trouxe aqui em separado. Então, tem uma citação que eu achei interessante, embora ela seja muito forte, que diz o seguinte, que a linguística é a parte do conhecimento mais fortemente debatida no mundo acadêmico, até porque dentro da língua portuguesa nós temos os gramáticos, que não podem ouvir falar, eles debatem muito essa questão da linguística, né? Justamente porque os gramáticos se preocupam com a norma culta, com a forma de apresentação de um texto, e para o linguista isso já não é tão importante desde que aquele texto tenha sido compreendido, independente da forma com que ele tenha sido escrito. Ela está encharcada com o sangue de poetas, teólogos, filósofos, psicólogos, biólogos e neurologistas, além de não importar o quão pouco qualquer sangue possível de ser extraído de gramáticos. Então, é forte, mas é isso que resume a linguística. Também trouxe um outro complemento bem rapidinho, dizendo o seguinte: a linguística é o estudo científico da linguagem humana e, como um método científico, ele é baseado em teorias, em experimentos, né, em resultados científicos. Disse que é um estudo científico quando se baseia na observação dos fatos e se abstém de propor qualquer escolha entre tais fatos, em nome de certos princípios estéticos ou morais. Então, quando nós nos deparamos com um texto que tenha, por exemplo, algum erro ortográfico, mas que aquilo foi passível de compreensão, para o linguista não importa se aquele erro foi um erro de separação, de conjugação, de concordância, desde que tenha havido essa compreensão. Não, era sobre isso que eu ia complementar, falando que a Ana estava colocando sobre a questão do emissor e do receptor, né? Se no meio da transmissão da mensagem, pelo código, há um ruído, que são essas variações, essas formas diferentes, consideradas erradas, digamos assim, na mensagem, mas mesmo assim ela for compreendida, a função da linguística, né, de transmissão da mensagem, foi concluída com êxito. E dentro da linguística são estudados vários outros assuntos dentro da língua portuguesa, que é o nosso tema principal, entre eles o preconceito linguístico, que também já foi tratado aqui na universidade, em um outro seminário que nós realizamos, da diferença que as pessoas têm nos dialetos, nos sotaques, nos acentos, né,
que são remanescentes de outras línguas, e isso causa preconceito. E um exemplo disso são as pessoas, por exemplo, eu tenho colegas que trabalham comigo, que são ali da região do Alto Vale, de Rodeio, que falam caro, caroça. Do Oeste, mas o Oeste. Do Oeste também. Então isso, pra gente, até que se acostume, gera preconceito, né? E até a própria... Por isso que a primeira citação que eu trouxe disse que ela era forte, mas diz que a linguística extrai o sangue, inclusive, de psicólogos, e aí eu comecei a entender que, de repente, nessa questão do preconceito linguístico, a pessoa sofre influência disso, né? Negativa. Nós entendemos a língua como... Toda língua é um sistema funcional vivo e evolui com o seu meio. Trabalhar dentro da língua portuguesa, nós conseguimos trabalhar essa variação, essa ideia da variação linguística em si dentro da língua portuguesa. Porém, nós não podemos simplesmente fechar dentro da língua portuguesa. Nós estávamos até no Ciplom mesmo e passeando pelas ruas de Buenos Aires. O interessante é que essa variação é interessante. Por exemplo, o Cali, Cage, essa variação existe em outros idiomas e a linguística trabalha mesmo essa brincadeira, esse desenho da língua e essa variação, tanto regional, tanto local, vamos dizer assim, aqui nós temos uma variação histórica em Santa Catarina. É aberto, né? Não é um desenho fechadinho. Exato, dentro da ideia dos pescadores, dentro da ideia dos açorianos, dos italianos e assim vai. Então, a língua é um sistema funcional vivo e ela está evoluindo, ela está em constante mudança, ela está em constante transformação, tanto na parte escrita quanto na parte falada. Essa evolução é constante da língua. A língua está em movimento. Ela não porque na verdade a língua toda, ela não parou no tempo. Ela continua evoluindo, porque senão nós não falaríamos como falavam os trovadores, né, no século XII, XIII, e nós não teríamos palavras novas, por exemplo, vamos dizer 15, 16, 20 anos atrás, deletar. O que é deletar, né? E hoje nós temos o deletar no nosso dicionário, né? Faz parte da nossa língua, então a língua está sempre evoluindo, está sempre em evolução, e essas variedades, elas fazem parte da evolução da língua. Claro que existem as línguas mortas, né? Sim. Só que dentro da língua portuguesa é uma língua viva e uma língua em mutação. Dinâmica. Uma língua em transformação. Dinâmica. Eu só gostaria de salientar também, quando a gente fala dessa evolução da língua, a questão do internetês, né? Eu participei de um concurso onde o tema da redação era o uso do internetês hoje pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes, pelas nossas crianças e por nós, que já viemos de uma língua formal, uma língua construída, didática, gramática, ortográfica, e que hoje nós estamos lidando com essas questões do VC, dessas abreviações que geram entendimento. Então isso é interessante para a linguística. Quantas vezes eu me pego escrevendo um texto e vou escrever você e eu boto VC? Por que eu boto PQ? É essa evolução da língua. A gente viu isso inclusive em apresentações, voltando, né? Porque a gente trouxe do Ciplom, numa apresentação, né, Luciano? A gente foi na universidade, na UNSA, falando sobre isso. O uso do Twitter, o uso do Facebook, das redes sociais, enquanto ferramentas para o ensino da língua mãe, ou como pode ser trabalhado, como isso contribui e também como isso prejudica. Como que o professor pode usar essas ferramentas, esses meios, não são ferramentas, perdão, são meios a favor do ensino de línguas, né? No caso, a gente viu lá especificamente de língua espanhola, mas também em língua portuguesa. O Twitter hoje em dia é um verbo que se encontra no dicionário, se não me engano, é no Roalces. Twittar. O verbo twittar, né? T-U-I-T-A-R. E tem a conjugação verbal toda. Né? E é recente e vai mudar daqui para frente quando o Twitter morrer. E uma outra alteração na língua portuguesa gerada por ferramentas como o Twitter, por exemplo, são os textos curtos que trazem informações completas. Né? São textos de pequeno tamanho, mas que, tu lendo, se reporta a uma dimensão bem maior. Agora nós trouxemos aqui um pouquinho dos objetivos da nossa análise.
tornar o processo menos, a linguística, ela tem qual o objetivo? Tornar o processo menos enfadonho, tratando de aproximar o nativo falante do que realmente está sendo dito. Não é só simplesmente falar, não adianta eu falar um português clássico, colonial, eu tenho que comunicar. Se eu estou comunicando, automaticamente isso ali está sendo entendido e compreendido e aproximando o falante da sua língua materna. Essa citação nós achamos bem importante pontuar. Por quê? Porque é essa aproximação. Não adianta se falar sem compreensão, não adianta se escrever sem compreensão. Nós estamos trabalhando alguns poemas que dizem assim, o que o autor está querendo dizer? Que isso? Em muitos dos casos ele diz assim, olha, sei lá, eu não sei o que ele quer dizer, mas dentro da língua portuguesa é aproximar a pessoa do que está sendo falado. Você queria comentar? Não, na verdade essa parte aí já foi abordada. Tá? Dentro da ideia ali, ó, fugir da teorização complexa que a língua é baseada apenas na norma culta de fala e sim trazer o falante para a compreensão do seu conteúdo. Aí nós trouxemos uma imagem aqui, uma informação do MEC sobre o que está certo, o que está errado, é correto se falar de uma determinada forma ou correto se falar de outra forma. O interessante, por exemplo, para o alemão lá no oeste do Paraná, caro e carro, para eles tem o mesmo som e o mesmo significado. Pode passar. Esse é um exemplo clássico, né? Aí, negada, nós vamos estudar o português assim, porque estou aproximando, não adianta eu ir dar aula numa escola rural e querer usar uma linguagem culta, uma linguagem que se usa numa metrópole, porque o meu aluno não vai entender, não vai ter significado nenhum para ele, né? Está sendo usado em português, está comunicando e está atingindo o seu objetivo, chegando ao aluno. Por mais que ele esteja fazendo cara de espanto, porque, peraí, meu professor fala assim, mas é a ideia de comunicar realmente. Esse é mais um exemplo que nós vamos passar, porque já ficou bem claro. Então, o papel da linguística, né? O que ela investiga? Estudar as variações linguísticas presentes, então são variações históricas, variações as regionais, além de também, né, os falares específicos de profissionais de determinadas áreas, como as gírias e os jargões, por exemplo, os jargões jornalísticos, né? As gírias dentro de um presídio, por exemplo, eles também utilizam elas. Né? E pessoas do mesmo grupo que se expressam de forma diferente, mas que acontece o processo de comunicação. Às vezes, né, nós mesmos nos comunicando, tentando, um fala por gestos, um fala de gírias, mas a gente consegue de certa forma nos comunicar. Nós trouxemos aqui um texto, Diferenças de Língua, Forma Escrita para a Língua Falada, que é um texto de Jô Soares. Felipe, você que tem uma leitura. Vamos lá. Eu vou incorporar, tá, gente? Pois é, o português é muito fácil de aprender, porque é uma língua que a gente escreve exatamente como se fala. Não é como o inglês, que dá até vontade de rir quando a gente descobre como é que se escreve algumas palavras. Em português, não. É só prestar atenção. O alemão, por exemplo, quer coisa mais doida? Não bate nada com nada. Até no espanhol, que é parecido, se escreve muito diferente. Que bom que a minha língua é o português. Quem souber falar, sabe escrever. Jô Soares é um artigo, um artigo que ele escreveu, uma coluna que ele escreveu para Veja, não lembro o ano exatamente agora, e chamou a atenção da gente, porque entra, o Jô, ele é um cara erudito, né? Então ele tá ironizando a forma como se fala no Brasil, né? Bom, então pessoal, esse foi um clássico assim, de exemplo para fechar a nossa apresentação, mostrando que embora o texto tenha sido escrito completamente fora das normas padrões da língua portuguesa, que é o nosso tema central, todos nós entendemos a mensagem que ele quis trazer, né? Então a linguística dentro da língua portuguesa trata disso, da comunicação em detrimento da escrita ou da forma culta, da forma gramática e ortograficamente correta de se escrever. Então nós agradecemos a atenção e a paciência de todos
Até o próximo. Muito obrigado.